Reverendo Diácono Sandoval, seminarista, ouvintes da Cacau FM, Ibicaré Web Rádio, Subaiana, irmãos e irmãs que rezam de casa pelas redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne nesta manhã para celebrar esta festa tão bonita que é o batismo do Senhor. E aqui nesta festa nós encerramos o tempo do Natal. Já celebramos 3 grandes festas nesse período, e hoje, com essa terceira festa, se fecha o ciclo do Natal do Senhor. E agora então, a partir desta celebração, nós iremos acompanhar os passos de Jesus na sua vida pública. Jesus que vai assumir publicamente a sua missão, o seu messianismo. Hoje, caríssimos irmãos e irmãs, lá no Evangelho de São Marcos, nós encontramos justamente esse relato onde revela que Jesus foi também batizado. O autor do batismo recebe o seu batismo. Precisamos compreender que Jesus não necessitava de ser batizado. Ele não precisava de ser batizado, sobretudo o batismo de João, que é o batismo do arrependimento, batismo de penitência, onde, por meio do batismo de João Batista, todos eram convidados a mudar de vida. Mas Jesus, humildemente, se coloca também nesta fileira daqueles que buscam o batismo. Jesus entra na fila para ser batizado. Mas vejam, o batismo de Jesus tem um significado. O batismo de Jesus não é porque ele tem pecado e precisava se redimir, mas o batismo de Jesus se deu para que ele fosse revelado ao mundo como Filho de Deus. Nós já vivenciamos na Epifania, quando os reis magos encontraram a criança na manjedoura, e eles o adoraram e ofertaram presentes, e ali reconheciam que aquela criança era um ser divino, reconhecia que aquela criança era o Filho de Deus, que veio estabelecer a sua morada no mundo. Mas hoje, nesta festa que celebramos, no ato de ser batizado por João Batista, nós contemplamos a ação trinitária, Deus que se revela nas 3 pessoas, justamente quando Jesus está sendo batizado por João. Ali está o Filho que se submete ao batismo de João Batista, vem o Espírito Santo visivelmente em forma de pomba e repousa sobre ele, e escuta-se uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então, a festa de hoje, ela é uma festa trinitária. Deus que se revela nas 3 pessoas e confirma a missão do Filho por meio da ação do Espírito Santo e por meio desta teofania, ou seja, Deus que fala. Escuta-se a voz de Deus. Todos que ali estavam ouviram uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Caríssimos irmãos e irmãs, um detalhe importante que Lucas destaca ao iniciar o batismo de Jesus, diz-nos: E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. O ministério de Jesus está, a base do ministério de Jesus está a oração. Ele inicia o seu ministério publicamente, movido pela oração. Por isso o Espírito Santo vem sobre ele e o conduz depois do batismo para um tempo de 40 dias no deserto. Nós iremos depois
ter acesso também a essa reflexão. Após o batismo, o Espírito Santo conduz Jesus para um retiro. Ele fica 40 dias ali no deserto, vencendo todas as tentações e se preparando para voltar e anunciar o reino de Deus. Com isso, nós aprendemos algo muito importante. Assim como Deus confirma que Jesus é o seu Filho amado, no ato do batismo, todos nós, que também somos batizados, no ato do nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo e Deus também afirma isso. Tu és o meu Filho amado. Devemos sair hoje desta liturgia com essa certeza, a certeza de que nós somos filhos amados de Deus. Por que que nós somos filhos amados de Deus? Porque nós somos inseridos nessa filiação divina no Cristo Jesus. São Paulo vai dizer, São João vai dizer que nós somos filhos no Filho. Quando nós somos batizados, nós somos mergulhados em Cristo Jesus. E a partir então dessa comunhão perfeita com Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso, em cada criança, cada adulto que recebe o batismo, recebe então de Deus justamente essa profissão de fé. Este é o meu filho amado. E quem é o filho amado de Deus está protegido do mal. Apesar de vivermos no mundo que está marcado pela presença do mal, mas uma vez que somos batizados, recebemos a força do Espírito Santo, que nos coloca sempre num caminho de santidade. Por isso, então, vivendo a graça do nosso batismo, nós alcançamos sempre mais a presença de Deus, pois somos filhos amados do Pai. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, esta filiação divina, este batismo, assim como aconteceu com Jesus, deve acontecer também com cada um de nós. Jesus é revelado para o mundo como Filho de Deus, e no ato do batismo revela-se também a sua missão. Jesus veio para cuidar de toda a humanidade. A profecia de Isaías vai dizer que ele veio para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Jesus veio para libertar a humanidade de todo o mal, de todas as suas prisões, de todos os seus sofrimentos e estabelecer a justiça na terra. Essa é a missão de Jesus. Ele vai estabelecer. Enquanto não estabelecer a justiça na terra, não esmorecerá, nem se deixará abater. Então Jesus vai até as últimas consequências para estabelecer o reino de Deus sobre a humanidade, que é um reino de justiça, um reino de santidade e um reino de amor. Ainda hoje, Jesus continua por meio da sua igreja a lutar para estabelecer esse reino de justiça, esse reino de paz, esse reino de santidade. Por isso, todos nós que aqui viemos aos domingos, devemos abrir os nossos corações para acolher os ensinamentos do Senhor e colocar em prática. Por isso, o batismo que nós recebemos nos insere em Cristo Jesus e nos envia em missão. Então tem essas duas dimensões, o batismo que nós recebemos. Somos batizados para pertencer a Deus, para pertencer a Cristo, mas por meio do batismo nós somos convidados também a anunciar o reino de Deus sobre a face da terra. Essa é a grande missão dos batizados. E por isso então, quando nós não assumimos a nossa missão, quando nós não damos um verdadeiro testemunho do Cristo e anunciamos o seu reino, nós estamos negando o nosso batismo. Por isso, precisamos tomar consciência da graça que um dia nós recebemos e por meio desta graça batismal, nos colocar sempre mais a serviço do reino de Deus. E o Senhor espera de cada um de nós, pois a messe é grande
e os trabalhadores são poucos. Apesar de ter tantas pessoas batizadas, mas poucas são aquelas que se doam, que se envolvem e que buscam, por meio da sua vida, construir o reino de Deus. Ultimamente, nós temos encontrado muitas pessoas reclamando que estão cansadas, reclamando que estão atarefadas demais, e por isso a primeira coisa que toma a decisão é abandonar a sua missão na igreja. Não abandona nenhuma outra coisa, mas o serviço na igreja é o primeiro a deixar de lado. Devemos tomar cuidado, pois nós estamos comprometendo a graça do nosso batismo, e por meio da vivência da graça batismal é que nós um dia alcançaremos a visão beatífica do Senhor. Se a gente abandona a graça do nosso batismo, nós estamos abandonando a nossa identidade. Pois no batismo, caríssimos irmãos e irmãs, nós recebemos a identidade de filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, precisamos trabalhar na construção do seu reino. Então, precisamos hoje refletir sobre o nosso batismo. Eu sei que muitos de nós somos batizados enquanto crianças, e nós nem lembramos o dia, a data que fomos batizados, mas sabemos que somos batizados, e por termos essa certeza de sermos batizados, temos então também a certeza de que Deus nos chama para a missão de anunciar o seu Filho no mundo, a missão de proclamar o seu reino de justiça e de paz, e por isso nenhum dos batizados devem abandonar a sua missão. Então precisamos refletir. Já encerramos o ano 2024, estamos a iniciar esse ano de 2025, a proposta deste ano, ano santo, onde o Papa Francisco proclamou para toda a igreja um ano de graça, e todos nós somos convidados a nos tornarmos peregrinos da esperança. E quem são os peregrinos da esperança? Aqueles que vivem a autenticidade do seu batismo, aqueles que vivem a alegria de serem batizados e pertencerem ao Cristo Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, não há tempo para as reclamações, para as murmurações, para dizer que estamos cansados. Devemos olhar sempre para Cristo na cruz. Em nenhum momento Ele se cansou da missão de salvar a humanidade. Em nenhum momento Ele se cansou de nos salvar, de nos redimir, mesmo quando exigiram dele o seu sangue. Ele estava pronto para ser pregado na cruz e nos salvar. Por que que nós temos tanta dificuldade de assumir esse nosso batismo e nos colocar a serviço do reino de Deus? Porque nós não seguimos verdadeiramente os passos de Jesus como nosso mestre. Porque temos tantas limitações, as nossas limitações, os nossos cansaços, eles se encontram como encontravam os discípulos de Jesus. Na quarta-feira estávamos refletindo este evangelho, quando aqueles discípulos seguiram remando sozinhos. Jesus os colocou em um barco e pediu que ele seguisse à frente. E os discípulos estavam cansados de remar e não conseguiam avançar muito. E Jesus então, após ter tirado um tempo para a sua oração, foi ao encontro dos discípulos e, caminhando sobre as águas, encontrou os discípulos cansados, remando, e não conseguiam chegar ao destino. Os discípulos todos viram Jesus e ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse: coragem, não tenhais medo, sou eu. E Jesus então sobe naquele barco, o mar se acalma, e os discípulos que estavam cansados começam a remar com firmeza e alcançam o objetivo final, que era atravessar aquele oceano. Assim também acontece conosco, caríssimos irmãos e irmãs. Quando que nós nos encontramos cansados? Quando nós nos distanciamos do Senhor. Quando que nós nos encontramos cansados para a missão?
quando nós queremos fazer as coisas apenas pelas nossas vontades humanas, mas quando nós somos movidos por um amor maior, pela certeza de que nós estamos a serviço do reino de Deus, pela certeza de que nós estamos colaborando, contribuindo com o Cristo Jesus que nos salvou, quando nós trazemos para dentro do nosso coração a certeza da presença de Deus pela ação do Espírito Santo, todo o cansaço vai embora. Todo o cansaço deixa de existir, porque nós temos uma razão maior para servir, que é a servir o nosso Deus. E eu questiono, pergunto a vocês hoje, existe alegria maior nesse mundo de que se tornar aqueles que estão colaborando com a missão do Senhor? Não existe, caríssimos irmãos e irmãs. Nós precisamos tomar consciência que o nosso batismo nos faz esse convite. Enquanto tivermos saúde e força, precisamos então ajudar o reino de Deus. E quando chegar a idade avançada, quando estivermos já com a nossa mobilidade um tanto prejudicada, devemos continuar ajudando o reino de Deus por meio do testemunho. E aqui nós temos um grande exemplo em nossa paróquia. Nós temos o Monsenhor Sebastião, que com todas as suas limitações, não deixa de celebrar a Eucaristia. Faz questão, todos os dias, celebrar a Eucaristia, porque essa é a missão do sacerdote. Essa é a missão do padre, celebrar a Eucaristia para o povo. Enquanto tiver um restinho de força, ele está buscando celebrar a Eucaristia. E quantos de nós, tão novos, tão cheios de vida, não tiramos um tempinho para nos dedicar ao reino de Deus? Amados irmãos e irmãs, então hoje, ao renovar as promessas do nosso batismo, que possamos então renovar o nosso compromisso de cristão e fazer uma profunda reflexão da nossa vida, e a partir do batismo de Jesus, assim como ele assumiu a sua missão, nós também devemos assumir a nossa, para construir verdadeiramente o seu reino entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora.